Esse é um daqueles vídeos que, quando a gente vai gravar, a gente começa a refletir sobre a real situação que o nosso país está vivendo e chega a bater de verdade um certo desânimo em ser brasileiro ou em permanecer nesse país. Mas eu quero apresentar para você, nesse momento, um retrato fiel sobre a situação fiscal e tributária do Brasil, um relato e uma análise, baseado em dados. Trouxe aqui diversas fontes jornalísticas, inclusive portais do próprio governo federal, para mostrar para você que o Brasil está se tornando insustentável para pessoas que querem empreender, para empresários, para pessoas que querem crescer financeiramente, para aquelas pessoas que não querem mais depender do sistema. E a pergunta que eu deixo no começo desse vídeo é: até quando você vai sustentar o sistema corrupto, vai sustentar a insegurança jurídica, vai sustentar todo esse status quo que nós temos no Brasil nos últimos anos, e até quando você vai ser vítima desse sistema? Essa é a grande pergunta que eu já deixo no começo desse vídeo para você refletir ao longo desses minutos que nós vamos passar aqui analisando a situação fiscal e tributária do Brasil e por que tantos brasileiros estão saindo do país, estão deixando para trás família, estão deixando para trás seus laços afetivos e estão indo embora buscando oportunidades em outros lugares, empresários, milionários, bilionários, pessoas que não aguentam mais uma carga tributária tão injusta e tão pesada como a do Brasil, e a gente vai explicar para você por que toda essa gente, e não são poucas pessoas, estão buscando outros lugares no mundo para viver e construir as suas histórias. Então, se você ainda não é inscrito no canal, quero convidá-lo a se inscrever, ativar o sino das notificações, e se você gosta desse conteúdo, compartilhe com outras pessoas da sua família, do seu trabalho, da sua comunidade. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Walter Silva e nós falamos sobre mercados, economia e investimentos neste canal. Então vamos para o nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar de um tema que afeta diretamente o bolso de todos os brasileiros. A carga tributária no Brasil e como ela tem impactado nossas vidas no atual governo, na atual gestão que nós estamos vivendo este ano de 2024. Começou lá no início de 2023, estamos quase terminando o ano de 2024. E qual é o cenário que nós temos atualmente no Brasil? Só para vocês terem uma ideia, nos últimos anos, a carga tributária no Brasil ela tem aumentado significativamente. Nos últimos anos, a carga tributária no Brasil tem aumentado significativamente. Só para vocês terem uma ideia, em 2024, o Brasil é o segundo país do mundo que mais tributa empresas. Isso é algo absurdo para um país que quer crescer, a um país que tem um discurso aí dos líderes políticos de crescimento, de inovação, de estar na vanguarda da economia mundial, quer participar dos grandes fóruns de debates políticos, geopolíticos, geoeconômicos. Como que o Brasil vai crescer com uma política predatória desse jeito da inovação, predatória inclusive para os empreendedores? Então o Brasil está como o país que mais tributa empresas, ficando atrás apenas de Malta. Além disso, nós temos um déficit orçamentário gigantesco nas contas públicas. Mas o que me preocupa aqui, o fato de o Brasil ser o segundo país do mundo que mais tributa empresas, é o fato de que muitos empresários estão deixando o Brasil. E setores da economia mundial não têm mais interesse em investir no Brasil. E isso tem sido refletido, inclusive, na Bolsa Brasileira. O dólar no Brasil disparando nos últimos meses. E a gente vai ver um pouquinho desse cenário aqui neste vídeo, tá? Só para você ter uma ideia, nessa matéria aqui da BIR, da Abrazel, ela traz o seguinte: entre 111 países do mundo, o Brasil está na segunda posição do ranking, sendo um dos países que mais tributam as empresas. Somente Malta fica na frente do Brasil, é o que revela um estudo divulgado pela plataforma cuponvalido.com.br com dados da OCDE sobre a tributação das empresas. Ao considerar todos os impostos, as empresas brasileiras pagam na média uma alíquota de imposto de 34%. Este valor é 70% maior que a média mundial e somente 1% menor que Malta, que está no topo do ranking com 35%. Aqui é um gráfico que mostra, que Malta é o país que mais tributa empresas, segundo lugar Brasil, em terceiro lugar Namíbia, em quarto lugar Portugal, e aí vem Colômbia, Argentina, Austrália. A gente está ganhando de países aqui, gente, como Costa Rica, como República do Congo,
né? Meu Deus, que absurdo, né? É um absurdo. Mas essa lista por si só já mostra o tamanho, né, da tributação que em alguns países a gente tem sobre as empresas. Beleza, o problema não é tributar dessa forma as empresas. O problema é não ter um ambiente fiscal, regulatório, tributário, jurídico satisfatório para que essas empresas possam prosperar. É por isso que a nossa malha, né, fabril, as nossas fábricas, a nossa indústria, ela não se desenvolve como em outros países do mundo. É por isso que os nossos empreendedores, a maioria das pequenas e médias empresas, morrem nos primeiros 12 meses, porque não existe um ambiente saudável para fomentar o empreendedorismo no Brasil. E para completar, o Brasil hoje tem o maior imposto, né, do mundo, principalmente depois das mudanças que ocorreram e que ainda podem ocorrer nesses próximos dias no Congresso Nacional em relação aos impostos da reforma tributária, do arcabouço fiscal que está para ser decidido. Detalhes do arcabouço fiscal é que pode colocar o Brasil nesse ranking aqui, o país com o maior imposto do mundo. Isso aqui é surreal, gente. Isso aqui é surreal. Tá? E ele explica aqui na matéria da CNN Brasil, o título virá com a alíquota de 27,5% do novo imposto sobre valor agregado, o IVA, que foi calculado após as últimas concessões do Senado a setores que ganharam mordomias na reforma tributária. O Senado deve votar reforma tributária ainda nos próximos dias, conforme matéria aqui da CNN. Gente, isso aqui é algo muito interessante, essa matéria é de 2023, né? A discussão está aberta desde aquele período e agora, essa semana, a gente viu que a pauta do Congresso foi travada várias vezes porque não houve um consenso por parte dos políticos, principalmente quando diz aí a questão do lobby, né? Tem muito lobby no Brasil para proteger setores da economia, ou alguns são muito beneficiados, outros nem tanto. Mas vamos continuar aqui dando uma volta no cenário tributário e fiscal do país. Além de tudo isso, o Estado brasileiro, que é um dos que mais arrecada no mundo, o Estado brasileiro, que nos últimos anos recriou diversos impostos, trouxe à tona, né, trouxe de volta diversos impostos que haviam sido descontinuados na gestão passada e nos últimos anos. Essa gestão atual aumentou alíquotas, criou novos impostos, está tributando pesadamente a classe baixa, né, as classes C e D, pesadamente. A tributação ela tem sido assim feroz, principalmente para os mais pobres, e isso é uma grande mentira que a gente encontra principalmente na fala de muitos políticos brasileiros, quando eles falam que o Brasil tem e precisa taxar os bilionários e os milionários. Os que têm dinheiro, os milionários e os bilionários, eles são os primeiros a sair do país, porque eles têm condições de morar em outros países, eles, na maioria deles, possuem vistos de outros países, muitos já têm investimento em outros países, até por uma questão de proteção de patrimônio, e é fácil para essas pessoas realocarem as suas fortunas. O pobre, o assalariado, aquele que depende da carteira de trabalho para sobreviver, de um emprego de carteira assinada ou de qualquer coisa que ele faça para sobreviver, um bico, esse cara, ele paga a conta de toda a miséria, de toda a mazela do país. Ele paga imposto quando compra o arroz, ele paga imposto quando compra o feijão, ele paga imposto quando compra carne, ele paga imposto quando pega o transporte público. Se ele fizer um financiamento para comprar um carrinho, além de pagar um juro exorbitante, ele vai pagar imposto sobre essa compra, ele vai pagar IPVA, ele vai pagar sobre a venda, vai pagar sobre a transferência, paga de tudo de jeito. É absurdo, é surreal, vira uma piada pronta. E depois de toda essa arrecadação, o Brasil ainda tem um déficit orçamentário recorde em 2024. Isso aqui é uma piada pronta, matéria de 3/10/2024 da Isto É. O Brasil, hoje, nesse momento, da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, trouxe à tona a situação fiscal complicada de muitos estados brasileiros. Em 2024, 23 das 27 unidades federativas enfrentam um déficit orçamentário que, somado, atinge 29,3 bilhões de reais. Isso é uma piada pronta. Como é que um estado que arrecada tanto não consegue suprir as suas demandas, os seus gastos? Por quê? Porque gasta mal, porque sustenta uma elite, essa mesma elite que diz que protege os pobres, que está aí para fazer, né, a vida do trabalhador melhor, é a elite mais bem paga do mundo. Nosso sistema judiciário, nosso sistema legislativo, nosso sistema executivo, os altos escalões do poder público, eles são extremamente
extremamente bem pagos, com todas as regalias possíveis, às custas dos impostos e dos pagadores de tributo das classes menores, a classe média e a classe pobre. Isso é uma vergonha para esse país. Tá? Uma vergonha. E é por isso que eu fiz a primeira pergunta lá no início do vídeo. Até quando você vai sustentar esse sistema? Nós vamos continuar a nossa jornada. É uma triste jornada, lamento profundamente dizer isso, mas é necessário você entender isso para que você acorde, para você entenda aonde você está construindo uma vida, aonde você está construindo patrimônio, a que ponto nós estamos caminhando, a que ponto nós estamos prestes a chegar. O governo fala em tributar herança. Você já passou a vida inteira pagando imposto, trabalhando muito para construir patrimônio, e quando você for transferir esses patrimônios para os seus filhos, para sua esposa, para os seus netos, você ainda vai ser tributado pesadamente, segundo as propostas do atual governo para as heranças. Isso é algo que me arrepia e me assusta profundamente. Mas vamos seguir em frente. Além de todo esse déficit dos estados, né? Nós temos um rombo das estatais, agora em 2024, de 7,2 bilhões de reais, o pior déficit em 22 anos. 22 anos. O pior déficit em 22 anos. Como que estatais que até 2 anos atrás estavam tendo lucro, simplesmente passaram a ter um prejuízo desse tamanho, um déficit desse tamanho, a não ser a incompetência fiscal de quem as administra. É algo que você precisa repensar. E vamos continuar, né? Além de toda essa sanha arrecadatória, o governo atual, desde o início do seu mandato, criou diversos novos impostos. Só para você ter uma ideia, foram 19 meses que esse atual o governo vem criando impostos ininterruptamente. E esses impostos afetou a elevação, né? Aumentou a elevação de alíquotas que antes estavam extintas e agora voltaram a ser cobradas. Só para vocês terem uma ideia, a arrecadação fiscal no primeiro semestre de 2024 avançou 9,8%, já descontada a inflação, tá? E o crescimento real foi, na verdade, 11,2%. Isso aqui é absurdo e assusta, porque, poxa, se eu tenho uma arrecadação recorde, por que o país não tem os serviços que deveria ter para a população? A gente paga imposto de maior do que país de primeiro mundo. A gente não tem saúde, a gente não tem segurança, a gente não tem infraestrutura, a gente não tem educação de qualidade. A gente não tem nada, nada. O povo deste país está sendo trucidado vivo, como as ovelhas que perdem todas as suas lãs, arrancada todas as suas lãs. O Brasil hoje tira a lã e a gordura dos seus patrícios, do seu povo, para sustentar uma elite dominante desse país. Até quando você vai participar disso? Até quando você vai dar o teu suor, a tua vida, o teu trabalho, a tua história? Até quando você vai sacrificar teus sonhos, vai sacrificar a tua família para manter essa estrutura funcionando, para manter esse sistema funcionando? Até quando? Essa é a minha pergunta. Mas vamos em frente, vamos em frente. Diversos impostos, imposto do pecado, imposto da Shopee, e a volta do DPVAT, aumento dos impostos da exportação de petróleo, reversão das alíquotas do PIS e COFINS sobre as receitas financeiras de grandes empresas, retomada do PIS e COFINS e incídio sobre gasolina e etanol, imposto sobre exportação de petróleo, retirada do ICMS da base de cálculo de crédito do PIS e COFINS, tributação das apostas esportivas. Aqui eu acho até interessante realmente ter, até para diminuir um pouco essa mazela das apostas esportivas desordenadas no Brasil. Imposto sobre as importações via e-commerce, Shein, Shopee, AliExpress, como eu já havia me referido, aumento do IPI sobre armas de fogo e munição, aumento do imposto de importação de painéis solares, que deveria ser facilitado, o governo foi dificultar, né? Em vez de a gente caminhar para a modernidade, a gente está caminhando para o atraso, né? Para a energia suja, para a energia... Poxa vida, a energia solar é a energia mais limpa que a gente tem na natureza atualmente. Por que a gente não investe nisso? É o contrário. O país não facilita as coisas, né? Veículos elétricos e híbridos importados voltaram a ser tributados. Fim da isenção do IRPJ e do CSLL sobre benefícios fiscais. Novas regras para limitar o uso de juros sobre capital próprio. Come cotas sobre fundos exclusivos.
tributação de rendimentos no exterior, as offshores, inclusive tributando pesadamente o investimento nas criptomoedas, retomada de PIS e COFINS sobre diesel e biodiesel, aumentando o preço dos combustíveis, aumento da alíquota padrão do ICMS em vários estados. Aqui no estado que eu moro, o Ceará, aumentou de 18 para 20 o ICMS, só porque quiseram fazer isso. ICMS sobre combustíveis e gás de cozinha tem alta média de 12,5%. Combustível e gás de cozinha. IPVA sobre jatinhos e iates. E tudo bem, isso aqui é legal, precisava ter um ajuste, realmente precisava. Esse aqui eu concordo. Taxa das blusinhas, poxa vida, 50 dólares. 50 dólares, gente. O cara foi lá e taxou a galera que compra blusinha, coisa baratinha na Shopee, foi lá, taxou. O cara hoje paga quase 90%, 92% sobre esses impostos. TPVAT voltou a ser cobrado. A alíquota padrão do IVA deve ser uma das maiores do mundo. Jesus amado. Reforma tributária cria imposto do pecado, que pode incidir sobre carro, refrigerante, petróleo, cigarro, bebida. Cara, tudo que eles considerem o imposto do pecado, tudo pode entrar nessa conta. Tudo pode entrar nessa alíquota aqui. É algo impressionante, né? O governo insistiu em reonerar a folha de pagamento de municípios e setores econômicos. Enfim, é muita coisa que esse governo fez para aumentar a arrecadação sem entregar nada, sem entregar absolutamente nada. E eu não quero apenas me referir somente a esse governo, mas de um modo geral, né? A todo o sistema político, a todo o sistema tributário, a todo o sistema que domina esse país há décadas e décadas e décadas e décadas e que não muda, né? Vamos avançando. E atualmente o brasileiro trabalha 149 dias para pagar imposto. E a classe média é a que mais paga. 149 dias. 149 dias apenas para pagar imposto no Brasil. E depois de tudo isso, o governo ainda precisou fazer o quê? Bloquear 4,1 bilhões de reais da saúde, que já está precária. Milhares e milhares e milhares de pessoas em filas de cirurgia, filas de exame, diversos lugares do Brasil onde há um caos na saúde pública. Há um caos na saúde pública. O governo bloqueou 4,4 bilhões de reais da saúde e 2,1 bilhões de reais das cidades no orçamento desse ano de 2024. O Brasil perdeu 10 posições e ficou na posição 104 em índice de percepção da corrupção. Ou seja, é um país onde a corrupção está entranhada no seio dos órgãos públicos, na sociedade de um modo geral. Gente do céu. O país ficou abaixo da média global, da média regional das Américas e da média dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, no levantamento da transparência internacional. Isso aqui é dados de janeiro de 2024. Isso aqui deve ter piorado mais ainda, tá, gente? E vamos seguir. O real sofreu uma desvalorização de quase 50% em 10 anos, segundo o INSPER. 50% em 10 anos. Que loucura! Um levantamento realizado pelo Instituto de Ensino e Pesquisa INSPER mostra que o real perdeu quase 50% do seu valor e poder de compra em 10 anos. Ou seja, se em 2002 o cidadão possuía R$200, hoje ele teria a metade desse valor. Isso é assustador. A gente fala isso para as pessoas e elas não acreditam. Elas acham que, poxa, você está com a teoria da conspiração, você está inventando, ainda vai ter gente que vai dizer é fake news. E olha que eu não estou trazendo nenhuma fonte considerada conservadora. Eu estou trazendo todas as fontes jornalísticas possíveis para mostrar para vocês que os dados eles são irrefutáveis. Segundo o próprio estudo do INSPER, o real sofreu uma desvalorização de 47% na última década. E a inflação neste mesmo período, né, e essa métrica foi até 2022, tá? Essa métrica, ela já bateu, a inflação já bateu 88,41%. Isso significa que, se levar em conta a alta dos preços, se há 10 anos atrás uma pessoa possuía R$100, hoje ela teria apenas R$53,07 em valor real. Ou seja, os R$100 de 10 anos atrás valiam, em 2022, na data desse estudo,
R$ 53. Esse é o poder de destruição da inflação. Esse é o real poder de destruição da inflação. E ainda falando de real, o real é a moeda que mais desvaloriza no ano de 2024 e o impacto é sentido na inflação, apontam especialistas. Que loucura, cara. Aqui embaixo a gente vai ter um ranking, né? O Brasil foi a moeda que mais desvalorizou em relação ao dólar em 2024. Em segundo lugar, Argentina. Em terceiro lugar, Turquia. Em quarto lugar, México. Em quinto lugar, Noruega. Brasil liderando o ranking de moeda de maior desvalorização em 2024. É o pior momento desde dezembro de 2021, quando a gente estava em plena pandemia. Você tem uma ideia como a coisa é complicada e como estamos vivendo um cenário caótico na economia brasileira que está, de propósito, sendo maquiado pela grande mídia, maquiado pelos grandes meios de comunicação. Por mais que a gente encontre essas informações na internet, a grande maioria da massa das pessoas não vem buscar essas informações. Por isso que nós, que somos educadores financeiros no Brasil, precisamos levar esses dados para que as pessoas comuns também saibam da situação caótica que esse país está vivendo. Mas vamos seguir em frente. Estamos quase terminando o nosso conteúdo, mas vamos seguir em frente. Por causa de todo esse cenário caótico, o que a gente está vendo? Um fluxo migratório gigantesco no Brasil. Milhares de pessoas estão saindo do Brasil e buscando novas oportunidades nos Estados Unidos, em Portugal, diversos países da Europa, Paraguai, aqui na América do Sul. Aqui no próprio portal do GovBR, nós temos o próprio portal do GovBR diz que em 2023, 4,9 milhões de pessoas estavam vivendo fora do Brasil, brasileiros vivendo fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, em Portugal, no Paraguai, no Reino Unido e no Japão. E eu quero me deter aqui um pouco sobre o Paraguai. Por que tantos brasileiros estão se mudando para o Paraguai? Primeiro, educação muito barata. E aqui a própria matéria do G1 fala sobre o curso de medicina no Paraguai, que é o mais em conta da América do Sul e tem grande qualidade. Diversos médicos estão se formando no Paraguai, na Bolívia, na Argentina e estão fazendo a revalidação do seu diploma no Brasil. Mas no Paraguai, de um modo geral, a maioria começa pagando R$ 1.200 por mês numa faculdade de medicina e, em média, ali, o valor final do curso fica entre R$ 1.700 e R$ 1.900 a mensalidade. E muitos brasileiros, eu estive recentemente agora no Paraguai e vi isso na prática. Muitos jovens brasileiros estão morando no Paraguai fazendo faculdade de medicina. E Paraguai é tido como um paraíso fiscal, porque cobra apenas 10% de imposto de valor agregado, o IVA, 10%. Não cobra imposto sobre o repatriamento de riqueza, né, de investimentos para o Paraguai. Então, se você tem grana no Brasil ou em qualquer outro país do mundo e quer levar para o Paraguai, eles não cobram nada de imposto, exatamente para facilitar a entrada de capital estrangeiro no país, para que as pessoas possam investir no Paraguai. O Paraguai possui o maior aquífero da América do Sul, ou seja, a maior reserva de água potável da América do Sul. O Paraguai tem muitas condições de crescimento, é um país que favorece o empreendedorismo, mão de obra bastante ampla e barata para quem quer e pretende instalar unidades fabris, abrir uma padaria, abrir negócios ou até empreender digitalmente no Paraguai, fora que o Paraguai ele tem uma fronteira aberta para produtos importados, né? Então você consegue comprar produtos do mundo inteiro lá por preços bem menores. O Paraguai tem diversas zonas de fomento de investimento na área têxtil, na área agrícola, né? Na área da soja e de vários outros produtos. E cara, o Paraguai tem se tornado um ambiente muito fértil para a maioria dos brasileiros que estão buscando segurança jurídica, buscando segurança fiscal e não querem estar tão longe das suas famílias, né? O Paraguai é aqui vizinho ao Brasil, fronteira com Foz do Iguaçu e outras cidades do Brasil. Então, é fácil, é barato migrar para o Paraguai e é muito importante você entender que no Paraguai, assim como em outros países do mundo, né? E o Paraguai é o terceiro destino de brasileiros atualmente, primeiro os Estados Unidos, segundo Portugal, terceiro Paraguai, pela facilidade da migração, pela rapidez com que você consegue
da entrada na documentação, tirar o seu domicílio fiscal e até a sua residência depois de poucos anos ali morando e investindo no país. Trabalhar no Paraguai, investir no Paraguai é uma excelente opção para quem está cansado dessa gangorra fiscal e desse apertamento tributário que a gente tem tido não só no Brasil, mas em diversos lugares do mundo. Ontem mesmo eu divulguei aqui no canal que a Itália vai aumentar o imposto sobre criptomoedas de 26% para 42% a partir dos próximos meses. Isso é um verdadeiro absurdo. Isso é um expurgo da classe, das pessoas que investem, das empresas que investem no mercado cripto. Isso é um expurgo. Você praticamente dobra o imposto, você está dizendo, nós não queremos vocês aqui, então vão embora, né? O Paraguai também tem energia elétrica barata, combustível barato, preço dos automóveis é bem mais barato que o Brasil, casa é mais barato, aluguel é mais barato, comida é mais barato. Então você tem um ambiente fértil para que as pessoas possam morar e crescer profissionalmente no Paraguai. Isso é algo que eu tenho olhado com carinho e acredito que é importante que pessoas também passem a olhar com carinho essas oportunidades que nós temos bem próximo aqui da gente, né, na América do Sul. Nossa matéria aqui da G1, ela fala bastante sobre os benefícios do Paraguai e por que o Paraguai é considerado, né, um lugar de muita oportunidade e de crescimento, principalmente para brasileiros que querem empreender e querem crescer nesse lugar que a própria matéria chama de Eldorado empresarial. E diante de todo esse cenário, se você tiver interesse em saber mais sobre como fazer a internacionalização de forma legal do seu patrimônio para o Paraguai, vou te apresentar uma empresa que faz esse trabalho para brasileiros, que é a Moché Internacional. Ela é uma das parceiras aqui do canal e a gente teve o prazer de conhecer os diretores da Moché Internacional no Beat Sampa em 2024. Já havíamos conversado pelas redes sociais e conhecemos pessoalmente a equipe, a empresa. Eu, inclusive, estou tendo diversas reuniões com eles para entender como funciona essa transferência, né, do domicílio fiscal e a própria residência no Paraguai. E isso é um processo 100% legal, tá? Você consegue fazer isso 100% legal com o auxílio da Moché Internacional. Eu vou deixar no link deste vídeo um link de contato do WhatsApp da empresa para você que tem vontade de tirar dúvidas, saber mais detalhes sobre a Moché Internacional e como funciona essa transferência do seu patrimônio do Brasil para o Paraguai. Você entra em contato com eles, é gratuito, você pode fazer uma consulta com eles e ver se isso é para você e se isso é legal para você, né? Mas eu vou deixar essa oportunidade aí para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Moché Internacional, tá bom? Gente, esse era o conteúdo que eu queria trazer para vocês. É um conteúdo pesado, é um conteúdo denso, um pouco demorado, até peço desculpa pelo tempo do vídeo, mas é importante a gente entender o cenário que nós estamos mergulhados. É importante entender que em 2026 provavelmente nós vamos ter o início do Drex. E o Drex vai passar a ser a nova moeda digital do Brasil. E com isso, a liberdade financeira e econômica nesse país, na minha humilde opinião, e como vários portais já divulgaram, inclusive membros de bancos brasileiros divulgaram, o Drex ele vai ser bem flexível em relação a algumas medidas que podem ser utilizadas no futuro, como a delimitação geográfica do uso do dinheiro, a validade daquele dinheiro, a condição de uso do próprio dinheiro. O governo vai ter total controle sobre o dinheiro no Brasil através do Drex. Então, se você não sabe o que é o Drex, sugiro você conhecer um pouco mais e a gente vai preparar um conteúdo sobre o Drex para trazer aqui também no canal, tá bom? Então, fique ligado, se prepare, entenda qual é o cenário que a gente está vivendo. Se você, assim como eu, entende que a riqueza ela deve ser construída e a gente não deve depender do Estado para absolutamente nada. Se você, assim como eu, pensa que a liberdade financeira é uma das principais liberdades que a gente tem na nossa vida, eu sugiro você se aprofundar um pouco mais nesses temas. Muito obrigado pela sua presença até aqui
Se você chegou até aqui, comenta liberdade financeira. Só para me saber se você chegou até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe esse conteúdo com outras pessoas para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Looking for that whip, yeah, that what you call that. I'ma blow up in the summer, have 'em yelling fall back. And I've always been ahead like